Bem, pessoal, boa noite. Meu nome é Alana. Eu sou aluna do Polo Gravatá, do curso de Licenciatura em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. O tema que eu vou tratar é sobre as cruzadas e as tensões nos campos. E falar sobre as cruzadas é falar sobre um período que corresponde ao período da Baixa Idade Média. Esse período da Baixa Idade Média, das cruzadas, ele fica entre o século XI até o século XIII, e é mais ou menos nesse período que acontecem essas expedições militares e religiosas. Bem, as cruzadas, elas são um termo que foi utilizado depois. Quando as pessoas guerreavam nessas expedições, elas não tinham noção que se usava esse termo. Esse termo ele não existia. Então, as cruzadas, elas não... Esse foi um termo criado, ele foi utilizado depois, e ele foi utilizado porque as pessoas que iam para essas batalhas, aqueles que eram considerados os soldados de Cristo, eles iam para essas batalhas e utilizavam uma cruz em suas roupas. E por conta dessa cruz, foi que se denominou de cruzadas. Bem, essas cruzadas, elas foram basicamente motivadas por algumas questões relacionadas à terra. Por isso é tão importante relacionar as cruzadas com a questão do campo. As cruzadas, elas envolvem muitos objetivos, muitos interesses, e os interesses estão relacionados à questão da igreja, à nobreza e aos servos e camponeses, os camponeses, né, que eles... tudo gira em torno também da questão da terra. A igreja católica, ela é muito presente nesse momento que a gente estuda, esse período que a gente estuda. Conforme a gente sabe, o poder da igreja é muito grande, o poder político, poder de influência, porque nessa época tudo girava em torno da religiosidade, a população tudo girava em torno dessa questão religiosa em si. Bem, e o que é que a igreja queria? O islamismo ele estava crescendo, ele estava se expandindo bastante, então a igreja estava preocupada com isso, né? E diante dessa expansão do islamismo, a igreja cria essa contraofensiva. E acaba que essa decisão de organizar por meio do Papa, o Papa, sobretudo o Papa Urbano II, foi ele quem tomou essa iniciativa de organizar as cruzadas. Segundo os historiadores, foram em torno de 8 oficiais. Algumas foram mais bem-sucedidas, outras não. Mas os relatos que se tem é que foram 8 cruzadas. E o objetivo tem a ver também com o contexto da Europa, que estava havendo um crescimento grande da Europa. Era uma válvula de escape, essa questão das pessoas irem para essa batalha, cruzar novos caminhos em torno de interesses, o interesse em torno da terra. Há uma questão a ser considerada, que a nobreza, os nobres, eles herdavam, o primogênito ele herdava tudo, mas o secundogênito ele não herdava nada. Então ele ia para o clero, ter altos cargos no clero, ou ele ficava a serviço do primogênito, servindo o que acontecia ali nas terras do irmão. Não havia terra para todo mundo, conforme o próprio Papa usou em seus discursos, justificando a questão também das cruzadas. Então isso surgiu como um escape realmente para a igreja, uma válvula de escape diante dessa pressão demográfica da Europa. E o que aconteceu foi que a igreja, ela dava essa esperança de tanto de privilégios espirituais como materiais. A igreja dizia: vão lá lutar em nome de Deus, que vocês terão perdão do pecado de vocês.
É importante destacar que a igreja considerava que, dentro desses privilégios, é importante considerar um aspecto que, durante essa indulgência, ela tinha a ver também com a questão do perdão dos pecados, a questão da vida eterna, e também o privilégio girava em torno dessa questão durante o período que se fazia essas cruzadas, os soldados, eles se tornavam uma espécie de eclesiásticos temporários, né? E eles estavam submetidos à proteção da igreja nesse contexto. Eles estavam isentos da jurisdição laica e também a questão dos impostos, que o pagamento nesse momento do pagamento dos juros, eles ficariam suspensos. Então, assim, a igreja tanto girava em torno da religiosidade, isso estava muito para os servos e para os camponeses, essa questão muito religiosa, do cunho religioso, mas também do interesse pela terra, pelo interesse material, também girava em torno disso. Então a gente tem esse interesse da igreja de manter sua influência, de retomar a Terra Santa. A gente tem o interesse dos nobres em adquirir terras, porque eles têm a nobreza, mas eles não têm a terra. E também os servos e camponeses que também não tinham nada e não tinha terra para eles, eles tinham que... E também pela questão religiosa, que a motivação deles era também religiosa. Então é possível perceber que essa questão ela demográfica, por que ela aconteceu na Europa e por que ela influencia tanto? Esse aumento demográfico ela deu em razão de diminuir a questão das batalhas, a questão das mortes, das batalhas mais diretas, e a questão das invasões, e também as epidemias deram uma diminuída. Então esse é um fator que contribuiu para que houvesse muitas pessoas na Europa, e também muitas pessoas, mas não tinha terra. Sempre o foco está na terra. É bom lembrar que a gente está dentro de um sistema, quando a gente está falando desse período, a gente está falando do sistema feudal. O sistema feudal, tudo gira em torno da terra, né? Então, no sistema feudal, a terra, o sistema feudal, ele foi sendo constituído, ele se consolidou, mas como é um sistema, ele se transformou. E nessa transformação sempre está envolvendo a questão da terra, né? Então, assim, a questão da terra, ela, no campo, ela é muito especial para esse momento, justamente por conta do sistema feudal. É importante considerar algumas iniciativas que fizeram com que essa população da Europa crescesse. E um dos aspectos que está relacionado a isso é a questão da agricultura. Está relacionado à questão de novas técnicas agrícolas. Essas técnicas agrícolas, elas têm um papel fundamental porque elas vão desenvolver a agricultura. O sistema feudal, ele não criava um tipo de agricultura que desse excedentes. Ele fazia uma circulação de não havia excedente. Então, de acordo com o que vai tendo essas novas técnicas agrícolas, já é possível vislumbrar um pouco dessa questão do excedente. Tomando essa questão da produção agrícola, vai haver maior produção, de acordo com novas mudanças e novas técnicas. E é preciso destacar aqui o uso das charruas, que eram arados com roda de ferro, e houve a substituição do boi pelo cavalo. No cavalo havia mais agilidade, e ao fazer essa mudança e essa transformação, houve a possibilidade de usar novos terrenos mais condensados, mais pesados, não podiam ser utilizados até então. Com o uso da charrua, isso é possível. Então, existe uma expansão agrícola com essa possibilidade de utilizar novos terrenos por meio da charrua, que era com essa possibilidade.
outro fator que melhorou a questão agrícola foi o arroteamento de campos, que é a drenagem dos pântanos e a derrubada de florestas, ter espaço, ter espaços para poder conseguir plantar. Outro fator muito importante é a rotação trienal de culturas. Na rotação trienal de culturas vai ter um revezamento, que vai evitar com que haja desgaste do solo, que a gente sabe o quanto que o solo vai se desgastando durante a agricultura. E na medida que faz esse roteamento de agricultura, revezando algumas culturas, isso vai conseguir, fazendo com que haja mais plantações e vai agilizar essa questão da produção, vai haver uma maior produção agrícola. Com maior produção agrícola, há mais alimentos para a população. Há como mulheres que estão amamentando ter mais força e energia, já que tem mais alimentação. Há menos morte em decorrência da questão da fome. Sempre há um fator presente, a questão da falta de alimentos. Então, com esse crescimento dessa agricultura, dessas novas técnicas agrícolas, isso se torna muito importante. E essa parte agrícola, a gente vê essa questão do campo como fundamental, né? É possível ver o quanto essa questão da terra é importante nesse período. E outro aspecto também importante é que quando essa população que foi para as cruzadas, elas têm contato com outro mundo, com outras técnicas, com outras coisas, elas começam a adquirir conhecimento. Houve a expansão do conhecimento nessas viagens, nesses novos contatos. E quando muitos deles retornam, os camponeses eles vão se agrupar em pequenos grupos nas cidades urbanas e muradas. Então, é a partir daí que começa a surgir os burgos, uma nova classe, a divida dos camponeses, que começa a desenvolver o comércio. Muitos deles já não voltam mais para a agricultura, já não está tão voltado mais para a questão do campo, porque sempre a questão da terra, quando eles retornam, a questão da terra ainda continua sendo um problema. Como a gente pode ver, muitas pessoas para pouca terra. Então, assim, quando eles retornam, eles já retornam com outra mentalidade e já retornam nessa organização que vai ficar em torno das cidades. E já vai haver o crescimento de uma nova classe, que são os burgos. O que é importante considerar que dessas cruzadas é que ela teve o seu êxito econômico, dá para ver que dá para se tirar um proveito dessa situação. Economicamente, as cruzadas trouxeram boas consequências. A consequência que a gente pode analisar é que houve o renascimento comercial e urbano. Então, assim, para a gente resumir um pouco do que foi discutido, é importante analisar que, nesse contexto, tudo girava em torno da noção da terra, da noção da religiosidade, muito importante agir em nome de Deus, e agir em torno de uma direção dada pela igreja, uma motivação religiosa, uma motivação espiritual e também uma motivação material. E esse material girava em torno da terra. Então, assim, a gente consegue perceber o papel da igreja nesse momento, no sentido de estimular essas cruzadas para adquirir os seus objetivos em torno da expansão, da manutenção do cristianismo e para evitar a expansão do islamismo. E não só a igreja não estava só preocupada com os islâmicos, ela tinha outros inimigos, digamos assim, né? Porque naquela época tinha também muita
perseguição com os hereges, aqueles que não se enquadravam, aqueles marginalizados, né? Aqueles que não se enquadravam aos dogmas da igreja. Então, é em torno dessas questões aqui, da igreja, da religiosidade, da busca material, que devido ao grande crescimento demográfico da Europa e a falta de terra para plantar para todos, que as cruzadas acontecem com essa motivação. Motivação espiritual, motivação material. Esses foram os pontos discutidos e é isso. Obrigada.